Hoje, junto com a Clinicorp, eu trouxe para vocês um conteúdo extraordinário sobre o processo de venda lucrativo para que você aí do outro lado possa aumentar as suas vendas, seu ticket médio e ter um faturamento ainda maior dentro da sua clínica. Então vamos lá? Deixa eu me apresentar, meu nome é Daniela Stuart e eu sou mentora de doutoras obstinadas pelo sucesso. E dentro da Full Clínica, as minhas diamantes já sabem isso de cabo a rabo, todo esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês. Então se prepara, vou compartilhar minha tela, papel e caneta na mão. Um processo de venda lucrativo, ele é baseado em 3 pilares: pré-venda, venda e negociação. E todas essas etapas são extremamente importantes para você gerar valor e aumentar o seu ticket médio, tá? Entenda que o seu consultório hoje é um negócio. E você é o CEO, você é o dono, você é o empresário, você não é apenas um técnico que executa as suas atividades que você aprendeu lá na faculdade. Não. O seu consultório ele é um negócio e o coração de todo negócio é o quê? Vendas. Se você não entende isso, você nunca vai conseguir crescer e atingir o patamar que você deseja. E eu tô aqui para te ajudar hoje, tá? Então, os 3 diamantes que nós vamos trabalhar hoje para gerar essas altas conversões é pré-venda, que é vender o valor, é vender antes de vender, trazer valor antes de vender. A venda propriamente dita, que a gente vai ver como é que se faz uma venda de alta performance, e a negociação, que é a apresentação dos valores, tá? Como assim, Dani? Venda, mas a venda já não passa os valores? Calma, siga essas etapas, assista até o final que você vai entender tudo que tem que fazer para você aumentar o seu ticket aí. Pré-venda é tudo que eleva o valor antes do seu paciente chegar até você, antes do seu paciente chegar na sua frente. Sabe aquela frase que diz assim, a primeira impressão é a que fica? É exatamente isso. Quando chega um lead novo, quando chega uma pessoa nova que entra em contato com a sua clínica, aquela primeira impressão é a que fica. Então, aparência é tudo. A sua secretária ou você tem que sorrir ao falar ao telefone, ao falar com esse paciente, ao mandar mensagem, chamar pelo nome. Então, tem alguns gatilhos que dá para utilizar ali na pré-venda para trazer valor, para quando essa pessoa chegar na sua frente, você consiga ancorar um valor maior do seu procedimento. Por exemplo, alguns gatilhos mentais que nós podemos trabalhar é a ancoragem, né? Então, primeiro falar o valor maior antes de falar de valor de promoção, ancoragem. O que é ancoragem? É sempre trazer um valor maior do que a pessoa espera, né? Uma sensação de valor maior, de ancoragem, tá? Para que ela fale, nossa, então isso daqui tá de bom tamanho, né? Nossa, porque isso aqui é mais caro. A gente vai chegar ali falar mais sobre isso, tá bom? Autoridade é tudo que gera autoridade. Então, ter ali dentro da sua clínica, aí quando você está conversando, você pode ter catálogos de resultados para os pacientes. Na sua TV pode passar depoimentos, passar cursos que você fez, isso nas redes sociais também. Isso vai te ajudar a gerar autoridade, que traz a sensação de valor. Reciprocidade. Quando nós somos simpáticos com as pessoas, o que as pessoas têm a tendência de ter essa reciprocidade de simpatia? Eu sempre falo para as minhas diamantes, né? Sabe quando você vai numa loja de sapato e geralmente o estoque da loja de sapato ela fica no andar de cima, né? Então você está procurando um sapato que você vai para um evento e aquela pessoa subiu e desceu 300 vezes aquela escada, porque ou não tinha o modelo, ou não tinha o número, ou daquele modelo ficou apertado. Aquela pessoa foi tão prestativa, tão simpática, subiu e desceu tantas vezes aquela escada que você sente na obrigação de comprar o sapato só para poder agradar. O que é isso? É um gatilho de reciprocidade. Prova social é quando você tem antes e depois, quando um paciente fala de você, por exemplo, tá? Tudo isso são gatilhos mentais que elevam o seu valor e isso é pré-venda. Tudo que acontece antes do paciente chegar na sua frente é pré-venda. Tá? E a gente precisa gerar essa ancoragem de valor, seja de reciprocidade, então, sorrir ao falar no telefone, mesmo que seja uma mensagem, a gente consegue perceber isso no telefone. Gerar valor através das provas sociais, que você pode mandar depoimentos para o seu paciente, você pode fazer um vídeo de boas-vindas quando ele agenda com você o atendimento, você pode ter um menu especial na sua clínica para trazer aquela sensação de conforto, de elite, né? De
uma padronização mais alta do seu atendimento. Tudo isso, você está bem vestido, a sua secretária está bem vestida, um cheiro, sensação, toque, tudo preparado para que quando ela se senta, entre, né, no seu ambiente, ela se sinta num ambiente valorizado. Isso agrega o quê? Valor, tá? Então, esses são algumas coisas. Então, e uma das coisas também que a gente utiliza muito é no Instagram. Tanto a sua comunicação presente quanto no Instagram tem que gerar esse valor de ancoragem, de autoridade, de reciprocidade, de prova social, porque o Instagram é a sua vitrine e é a sua ancoragem de primeira visão. Se você faz bastante patrocinado, né, algumas técnicas que a gente utiliza não é só mandar para o WhatsApp, mas mandar também para o Instagram, porque através do Instagram, quando o paciente vai para o seu Instagram, é ali você consegue gerar mais autoridade através desses gatilhos mentais, fazendo com que esse paciente chegue mais propenso a fechar com você procedimentos de alto valor, ok? Antes de a gente continuar aqui, eu queria que você desse o like, eu queria que você curtisse aqui a Clinicorp, seguisse, porque a Clinicorp sempre fornece para vocês muito conteúdo aqui no YouTube para que vocês possam crescer, aprender, faturar mais, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui de também como a gente pode utilizar a Clinicorp para poder alavancar os nossos ganhos, e nós vamos falar isso na hora das vendas, ok? Pré-venda. A gente também precisa, para ter uma conexão maior e gerar mais valor, percepção de valor com o paciente que a gente quer atingir, a gente precisa ter o estudo do avatar. O que que é? Eu não posso ser um generalista, eu preciso ser especialista em algo. Então, eu posso ser por exemplo, eu sou farmacêutico, trabalho com harmonização facial. Então, o meu foco aqui é rejuvenescimento. Mas eu tenho alunas, por exemplo, que trabalham com peeling, outras que são especialistas em preenchimento labial. E tudo isso eu preciso entender com quem que eu vou falar. Se eu trabalho com rejuvenescimento, o meu público é entre 40 e 55 anos. Então eu sei para quem eu estou falando, eu sei as maiores dores. Então eu me comunico quando eu vou criar conteúdo com esse tipo de público, porque é um público que vai me ver como autoridade de transformação para rejuvenescimento e ele vai me desejar para eu trazer esses resultados para ele. Então, vai ser muito mais fácil de eu fazer uma conversão de alto valor, de um ticket maior, porque eu já sou desejada, porque eu já me tornei especialista e referência para essa pessoa. Então, é importante que a gente saiba para quem a gente está falando, crie o avatar, saiba as dores desse avatar, para que eu consiga gerar valor e conexão com esse paciente de uma forma mais precisa, mais certeira. Para fazer esses avatares, você pode até utilizar a inteligência artificial para isso, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês, que a gente utiliza muito aqui na pré-venda, aqui a gente está falando quando os pacientes chegam novos. Mas eu queria, né, fazer uma aspas aqui. Você sabia que é 8 vezes mais caro eu adquirir um paciente novo do que manter os pacientes que eu já tenho na clínica? Então, quando você também tem um sistema de gerenciamento e de gestão dentro da sua clínica, além de ficar muito mais organizado, você consegue tirar relatórios para você acompanhar quando foi a última vez que o paciente fez tal procedimento, quando está na hora de fazer de novo um bioestimulador, uma toxina botulínica. Você aumenta a sua rotatividade na clínica através dos pacientes que você já tem, que é muito mais fácil. Você não precisa gerar toda essa escala de pré-venda, de venda, porque o seu paciente você já se vendeu para ele, né? Aqui a gente também está falando, aqui essa pré-venda, a gente está falando para outro tipo de público. Então a gente tem dois tipos de lead que chegam até nós. Aquele que já vem por indicação e que nos já conhece, ou seja, alguém já vendeu a gente para esse paciente, ou nós mesmos, né? E aqueles pacientes que estão chegando agora, que a gente precisa se vender. E é isso que a gente está colocando agora no pré-venda. Então, para um paciente que já é nosso, a gente faz o acompanhamento através de relatório, a gente consegue fazer isso através de gestão de relatório, né? A Clinicorp ajuda muito nisso. E o paciente que chega novo, que é o que a gente vai trabalhar muito essa percepção de valor, que é o que vocês estão aprendendo aqui, tá? Então a gente precisa ter para aumentar a percepção de valor um ambiente mais prime, mais VIP, o atendimento muda tudo essa percepção, é chamar pelo nome, é a vestimenta, é como você fala, é o jeito, tudo isso vai ancorar valor para um ticket maior, tá? Ok, agora a gente vai entrar em venda, processo de venda. O processo aonde começa o processo de venda? Desde o momento que você chamou o paciente até a sua sala, até você ter o sim desse paciente antes de fazer a negociação, tá? O maior erro que a gente faz é achar que o cliente quer o nosso
o nosso procedimento. Ele não quer isso, ele quer a transformação. Esses dias a gente atendeu aqui na clínica a Yara. A Yara, ela tem 70 anos, gente. Sabe o que ela veio fazer? Preenchimento labial. Sabe por quê? Porque ela queria passar o batom vermelho para ir na formatura do filho dela. Com maior orgulho. Ela fala, Dani, eu tô sonhando, eu quero passar um batom vermelho na formatura do meu filho. Você pode fazer? Você pode me ajudar? Então ela não queria 1 ml de preenchedor, ela queria a transformação, que era passar um batom vermelho e tá linda no dia especial do filho dela. Então a gente precisa entender que a gente trabalha com transformações de vidas e não simplesmente de procedimento. Então a venda, ela é emoção, tá? E por isso, os 3 a 5 minutos iniciais é o protocolo de primeira impressão, que você precisa gerar uma conexão para a venda. Então, antes de começar a venda, a gente precisa fazer o quê? O rapport, que é cumprimentar com uma postura corporal, olhar para o cliente nos olhos, chamar ele, sorrir para ele. Bem-vinda, fulana, é um prazer conhecer você primeiramente. Me conta o que trouxe você até aqui. Então, outra dica que eu dou aqui para vocês, anota aí. Não é perguntar como é que você está hoje. Porque daí a pessoa vai começar a falar, ah, porque meu cachorro morreu? Porque é uma pergunta muito genérica. Você tem que ser mais específico, porque tem gente que adora conversar, né? Tem gente que ama conversar e tem gente que vai direto ao ponto. Então, para você evitar longas conversas, mesmo porque você tem uma rotatividade aí no seu consultório, a pergunta vai ser a certeira que você vai fazer, o que te trouxe aqui hoje? Porque você vai tocar direto na dor desse paciente. E daí você vai ter uma comunicação mais efetiva do que você precisa trabalhar, tá? A linguagem corporal também fala muito. Por exemplo, você tem que prestar muita atenção ao seu paciente quando você está conversando com ele. Então, primeiro você faz o rapport e pergunta sobre ele e pergunta o que trouxe ele aqui, faz alguma conexão da história dele com alguma coisa que você vivencia, enfim. E depois você vai entrar na venda propriamente dito, que é apresentando ali a transformação, tá? Perceba que quando você estiver conversando com o seu paciente, perceba na linguagem corporal também. Se ele está interessado naquilo que você está falando, se ele está aberto ou se ele está fechado. Se ele estiver fechado, talvez você precisa mudar um pouco a conversa, talvez você precisa trazer de novo um pouquinho mais de rapport, mudar o ângulo da conversa, até que essa pessoa sinta vontade com você para que você consiga gerar essa conexão e fazer a venda, ok? Você precisa entender as queixas principais desse paciente. Você precisa entender o que trouxe ele até aqui. E uma técnica que eu ensino muito dentro ali para as minhas diamantes é a técnica de backtracking, que é um gatilho mental de coerência. Por exemplo, o que te trouxe até aqui hoje? O que me trouxe até aqui hoje é porque eu estou sentindo o rosto derretido. Ah, entendi. Você tá sentindo que seu rosto está com derretimento, é isso mesmo? Sim, esse gatilho de backtracking, que é exatamente repetir a dor que seu paciente está sentindo, faz o quê? Com que ele se sinta acolhido e mais aberto para você. Então, melhora a sua conexão, melhora o rapport. Você mostra para ele que você está entendendo a dor emocional dele e você consegue fazer essa conexão mais profunda, que ele sinta segurança de abrir a carteira e dar, né, abrir a boca para você, dar o seu rosto da pessoa para você fazer a transformação, ok? Outra coisa que você pode fazer na parte da venda, você precisa saber 3 dores que esse paciente tem que precisam ser solucionadas. Por exemplo, no caso do derretimento da face, então você sente o ar de cansado, você se sente triste quando você olha no espelho. As pessoas perguntam se eu tô dormindo bem. Então, são dores que ela sente, você precisa tirar 3 dores que ela sente para que você consiga fazer a negociação, ok? Então, assim, se eu te propor algo hoje que solucionasse ali o seu ar de cansado, que as pessoas te olhassem e sentissem que você está com um arzinho de saúde, não mais esse ar de cansado, que você teve uma boa noite de sono, mas dormiu, acordou com aquela olheira, aquele derretimento, a falta de contorno. Se eu trouxer tudo isso hoje, que traga resultado para você e que caiba no seu bolso, a gente fecha negócio hoje? Entende que até aqui eu não falei do procedimento que eu vou falar, que eu vou fazer para esse paciente. Eu só tratei a transformação, eu toquei na dor e trouxe a transformação e já quebrei uma objeção aqui, ó. Se eu fizer tudo isso que caiba no seu bolso, você fecharia comigo? O que a pessoa vai falar? Sim, exatamente isso, tá? Agora vem a parte da negociação, que é a parte 3. E aqui entra muito bem a Clinicorp. Por quê? Você precisa ter uma clínica, né, que tenha esse tratamento VIP, que traga essa sensação luxuosa, essa sensação de conexão, que o paciente se sinta bem, que o paciente se sinta seguro e para você e que tenha essa percepção de valor. Só que na hora de fechar o pagamento, na hora da negociação, você tem que ter
Formas de pagamento, como é que a gente fala? Popular. Porque nós brasileiros gostamos e estamos acostumados que a parcela. Então, hoje, se você for até uma loja de luxo de um shopping, de bolsas caras, por exemplo, você consegue parcelar até 12 vezes. Então, é do brasileiro fazer negociação, é do brasileiro ter parcelas. Então, uma forma de pagamento muito boa que a gente consegue trabalhar dentro da Clinicorp, que muitas pessoas têm medo de trabalhar, é o boleto bancário. Dentro da Clinicorp, a gente consegue verificar esse SPC ou Serasa para ver se a gente está seguro com essa pessoa para fazer esse boleto. Outra coisa, você precisa ter um contrato com esse paciente que fica muito mais fácil para você cobrar e Serasar caso não seja efetivado o pagamento, né? Dentro da Clinicorp, você também consegue fazer isso online. E outra coisa, uma pesquisa mostra que 45% dos brasileiros são desorganizados com as suas contas. Ou seja, às vezes você esquece de pagar um boleto simplesmente porque você não se organizou, você esqueceu da data. Então, ter lembretes de pagamento, lembretes do vencimento do boleto, isso diminui muito, muito, muito a inadimplência. E dentro da Clinicorp, você consegue mandar esses bilhetes para você fazer o lembrete de pagamento, quantos bilhetes forem necessários, esses avisos. E outra, você também consegue, por exemplo, o paciente esqueceu, esqueci de pagar o boleto e tal. Você consegue já gerar um novo boleto sem ter alguma multa para o paciente, enfim, depende tudo da negociação que você está falando. Claro que isso gera o quê? Isso precisa do quê? De uma boa gestão. E dentro da Clinicorp você consegue, porque você consegue também fazer com que tenham esses lembretes para o paciente. Então, isso traz uma segurança de consulta de SPC e Serasa e lembrete e aumenta o seu poder de alavancar a sua clínica através de cobrança com o boleto, porque hoje o crédito é muito escasso, né, para algumas pessoas e elas querem fazer procedimentos. E às vezes eu vejo muitos alunos reclamando assim, porque as franquias vendem muito e não sei o que, e faturam bastante. E olha que não é preço, porque eles vendem coisas muito caras. O que que é? Eles têm muitas formas de pagamento. As pessoas vão lá e fazem. Até tem financiamento, né? Eu não aconselho você a fazer financiamento, que daí já é muito popular. Mas que você tenha trabalho de boleto na sua clínica, isso vai te facilitar e aumentar muito a sua alavancagem. Você pode trabalhar com uma entrada e o resto parcelado no boleto. Porque para tickets altos, nem sempre as pessoas têm todo aquele valor, né? 10, 15 mil para poder parcelar dentro do cartão de crédito. E voltando aqui para a nossa aula, dentro da negociação, na hora de fechar, isso vai te ajudar muito, porque você pode trabalhar com uma entrada e você pode fazer o resto do parcelamento no boleto. Você pode até parcelar a entrada no cartão e começar o boleto, por exemplo, daqui 30, 60 dias. Então, tem como você alavancar o seu negócio através de formas de pagamento, tá? Outra coisa, eu queria dar a última dica que eu quero dar aqui para vocês, dica não, né? A última coisa que eu quero ensinar aqui, não é dica porque é valioso, isso vai te ajudar. A ancoragem, lembra que eu falei da ancoragem lá no começo? Sempre quando você for fazer um plano de tratamento para o seu paciente, você nunca começa falando do preço menor e vai para o maior. Porque a ancoragem dele ficou lá embaixo. Por exemplo, o tratamento menor é 2.000, 3.000 e 5.000. Ele vai ficar com 2.000, porque foi o primeiro que você falou e porque ele ancorou lá embaixo, o 5.000 ficou caro. Então, primeiro você começa com um valor mais alto, o tratamento é 5.000, esse aqui é o mais completo. Você fala mais sobre aquele que você quer vender. Depois você entra com o segundo, que também pode falar bem. E o terceiro você dá uma desleixada. Para tipo assim, esse daqui é o mais simples que eu tenho, vai ser só isso, e você fala pouco. Porque a tendência é escolher o tratamento intermediário, tratamento número 2 ou 3 para aqueles que têm maior passivo. Então tenha 3 planos de tratamento na hora de fazer a negociação do seu paciente e facilite a forma de pagamento. Isso vai aumentar muito a sua conversão de fechamento nas suas avaliações, tá bom? Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês, um conteúdo rápido, mas um conteúdo valioso e trazer a Clinicorp aqui como solução para você, porque realmente em questão de gestão, de relatório e de vendas, a Clinicorp, eu já estou com eles há muito tempo e eles auxiliam e ajudam muito na gestão da sua clínica, porque as vendas e o financeiro é o coração da sua empresa e você precisa entender isso. Então, até mais, até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir e de seguir a Clinicorp.